Mais uma vez, a saúde pede socorro em Goiás. Agora são as clínicas que atendem pacientes de hemodiálise dependente do SUS, o Sistema Único de Saúde, que não estão recebendo os repasses das prefeituras. Muitas já pensam em fechar. Se o governo federal não der um reajuste, se os repasses não forem feitos conforme manda a lei, nós não temos condição. Por quê? O dinheiro que nós deveríamos receber já foi depositado na conta da prefeitura desde o início, desde o mês passado. E nós não recebemos até hoje esse repasse. Mas o atraso constante dos repasses feitos pelo SUS por meio das prefeituras não é um único problema por aqui. O valor da tabela pago pelas sessões de hemodiálise está abaixo do custo. E se essa defasagem continuar, pode acarretar o fechamento de clínicas como essa, que hoje atende a quase 240 pacientes. Isso porque 90% do faturamento da clínica vem do SUS. O restante dos convênios, o que é irrelevante para o orçamento. Atento a estas situações e com as condições de atendimento oferecidas aos pacientes, o Ministério Público Federal vai instaurar um inquérito civil para apurar eventuais ações e omissões ilícitas da União e do Estado de Goiás. Especificamente, a terapia de hemodiálise é vida ou morte. Fez, o paciente continua vivendo. Não fez, se precisa, morte. O certo é que o Sistema Único de Saúde, especialmente o serviço de transplante, precisa estar funcionando praticamente online, 24 horas por dia, para que aqueles órgãos que são disponibilizados, e não são muitos, infelizmente, o brasileiro, a população, não tem um costume de ser doador de órgãos no Brasil. Então, os órgãos que eventualmente sejam disponibilizados, é preciso que o sistema tenha condições de absorver esses órgãos o mais rapidamente possível e aproveitá-los para esses pacientes que tenham condições de receber o órgão transplantado. Maria Rosineide é uma das pacientes atendidas na clínica. Ela já está na lista do transplante para março, mas conta que já passou momentos difíceis. Eu escolhi fazer em São Paulo, né? Porque lá é mais rápido e não tem essa burocracia que tem aqui em Goiânia, né? Que é pegar check-in. Muitas vezes eu tive que dormir na Santa Casa, tive que dormir da noite pro dia, né? Para pegar check-in, né? Para marcar um exame do coração. Ela enfrentou, inclusive, a redução das horas de tratamento que a clínica foi obrigada a fazer para não interromper o atendimento aos pacientes. No começo faltou muita medicação, que prejudicou bastante a gente, tinha que fazer 3 horas e meia. Então prejudicou a gente, 4 horas por dia, por semana, né? Então acabou prejudicando. Já a Liliane, que faz diálise há 5 anos, não tem indicação de transplante. A obesidade a impede de realizar o procedimento. Mas mesmo convivendo com essa angústia, ela conta que se sente grata por poder contar com o tratamento. Se não fossem essas máquinas, não sei o que seria de nós. Muito complicado. É difícil. E ainda nesse programa você vai ver também. O Interesse Público apresenta, a partir de hoje, uma série de reportagens sobre as comunidades tradicionais no Brasil, a herança cultural e os desafios para proteger saberes, costumes, o território e a identidade de cada povo. Você vai saber como é o trabalho do Ministério Público para proteger os guardiões das nossas raízes. E você vai ver também. Em Pernambuco, beneficiários do INSS podem ter o auxílio-doença cortado. A demora para fazer a perícia médica chega a 100 dias. Doença mata pelo menos 200 botos cinza nas baías de Sepetiba e da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O MPF quer reduzir o movimento por lá para evitar o estresse dos animais. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal.
Em Pernambuco, beneficiários do INSS temem ficar sem o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Sabe por quê? Eles não conseguem fazer a perícia médica no INSS. Em Caruaru, a demora no atendimento chega a 100 dias e trouxe muitos transtornos a quem depende dessa avaliação. O Ministério Público Federal no estado conseguiu na Justiça uma decisão para reduzir esse tempo. Fiquei sem poder trabalhar em nada. Infelizmente, é minha mãe e minhas tias que estão me ajudando. Minhas filhas não têm condição de me ajudar. Elas têm filho também. E pedir a Deus que dê certo esse benefício, porque não é fácil. Dona Rosinete, moradora de Caruaru, espera desde novembro para fazer perícia médica no INSS e não recebeu uma boa notícia. Depois de mais uma consulta, a dona de casa ainda precisa de um laudo do psiquiatra, que não a atende há 1 ano. Ela sofre de depressão, toma inúmeros medicamentos e não consegue um emprego. Teve o benefício suspenso depois de uma avaliação realizada em novembro. De lá para cá, testa a paciência nas filas. Está com 90 dias foi suspenso. Aí estou tentando hoje, espero que a médica olhou a medicação toda para ver se vai dar certo e reativa de novo. A mesma situação é a do pedreiro Fábio Alves. Ele tem epilepsia e não consegue ficar por muito tempo no emprego. Nas crises, sofre graves acidentes e é dispensado das atividades. Não consigo mais trabalhar por conta dos problemas que eu tenho desmaio no serviço e por conta disso aí já me colocaram para fora umas 3 a 4 vezes. A unidade do INSS aqui de Caruaru é a que tem o maior tempo médio de espera para a realização das perícias médicas no Agreste de Pernambuco. A demora para fazer os exames, que pode chegar até 100 dias, compromete a liberação dos benefícios, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Atento a esta situação, o MPF de Caruaru conseguiu uma decisão na Justiça Federal que obriga o INSS a manter sempre 10 médicos credenciados para atender aos beneficiários nas agências ligadas à gerência do município. E se não houver interesse de novos profissionais ou se os prazos dos contratos acabarem, a autarquia vai ter de estender a contratação dos profissionais credenciados. Além do quadro de médicos efetivos do INSS, também credenciasse esses 10 médicos para que a perícia aqui lograsse enfrentar a demanda da região, que é uma demanda alta. O MPF acompanha o caso desde 2015, com realização de audiências públicas, solicitação de informações e com a ação civil pública, que resultou na decisão da Justiça. Esse tempo de agendamento, quando ele está elevado, ele deixa um cidadão trabalhador que se encontra numa incapacidade, sem receber qualquer recurso por um período indefinido. Então, às vezes, mais de 4, 5 meses sem receber nada, até que o INSS possa, enfim, analisar se aquela pessoa esteve ou está ainda incapacitado e aí sim pagar o benefício. Comunidades tradicionais. O interesse público foi até a Reserva Dourados, em Mato Grosso do Sul, para mostrar como o MPF vem ajudando a combater a violência e a droga nas aldeias indígenas. É o que você vai ver depois do intervalo em uma série de reportagens especiais. Até já! Na primeira reportagem da série sobre comunidades tradicionais, vamos mostrar que a violência e as drogas passaram a fazer parte da rotina dos indígenas da Reserva Dourados, em Mato Grosso do Sul. O Ministério Público Federal recorreu à Justiça para que os governos federal, estadual e municipal sejam obrigados a implementar políticas públicas de combate à violência na aldeia.
casa do cacique Getúlio, as tradições são mantidas. Aqui no quintal fica a maior oca indígena do estado. A esposa, Dona Orígia, acorda cedo, cuida dos afazeres da casa e da família. A vida, aparentemente tranquila, não revela de imediato como andam as coisas na comunidade. Aqui tem muita coisa, violência. Tem destrupo, tem também homicídio, tem também muita coisa, do saúde. E quando o indígena precisa do apoio de fora... Acontece alguma coisa aqui, liga para ele, não tem como chegar até lá. Dourados é a segunda maior cidade do estado. Fica a 230 quilômetros da capital, Campo Grande, e tem uma das maiores comunidades indígenas do país. Muitas coisas que precisa resolver na comunidade. Tanto faz na saúde, né? Como na educação também, né? E também na segurança. E assistência social, que são muito pouco, né? Para atender a demanda das prioridades, da violência que se encontra aqui dentro. Dados do IBGE revelam que entre 2012 e 2014, a taxa média de homicídios em Mato Grosso do Sul foi de 26,1 por cada 100 mil habitantes. Entre os indígenas do estado, esse número sobe para 55,9. Já os indígenas de Dourados enfrentam uma taxa de homicídios de 101,18 por 100 mil habitantes. Só essa comunidade tem uma taxa quase 400% maior que os não indígenas do estado. E não é só o alto índice de homicídios e suicídios dentro da aldeia. A comunidade enfrenta ainda outros problemas, como a violência doméstica e sexual. E o grande desafio para diminuir as estatísticas e mudar esse cenário já começa pela dificuldade de acesso nas aldeias. Essa situação mobilizou o Ministério Público Federal, que se uniu às defensorias públicas da União e do Estado numa ação com pedido de liminar para que o governo seja obrigado a implementar políticas públicas de enfrentamento a essas questões dentro da aldeia. A ausência dessa política provoca efeitos extremamente nefastos na comunidade, suicídios, provoca toda uma política de disruptura das relações familiares, né, com um abrigamento muito intenso de crianças, né, por conta de uma boa parte decorrente da drogadição dos pais. Então, esse cenário, ele conta com essa indiferença, ou seja, uma indiferença que nós entendemos discriminatória. A ação foi protocolada no final de 2016. Os órgãos pedem uma atuação mais eficiente do governo. A gente tem uma carga muito grande, né, de demandas, um número insuficiente, né, de profissionais, a nossa estrutura física ainda ela deixa muito a desejar e a gente acaba então não atendendo adequadamente. A gente precisa que eles olhem melhor para a gente, olhem melhor para nossos problemas, né, e ajudem a solucionar esse problema. Ministério Público Federal e Tribunal Superior Eleitoral lado a lado para uma reunião de trabalho sobre as eleições 2018. Contamos muito com a participação de todos aqui nesse processo eleitoral democrático desafiador. A magistratura e o Ministério Público unidos enfrentam todos os problemas. O encontro foi no TSE e reuniu procuradores que atuam na área eleitoral de todo o país. O objetivo foi unificar estratégias para evitar problemas nas eleições deste ano. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também participou e reforçou o combate à corrupção nesta área. Para ela, a prevenção é o melhor caminho. É preciso agir, é preciso nos antecipar, é preciso coibir no nascedouro, porque senão haverá sempre essa perpetuação desse mesmo modelo e dos mesmos atores.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. O MPF quer debater o tema no Brasil. A revisão periódica da Declaração dos Direitos Humanos é adotada pelas Nações Unidas, que determina aos 193 Estados-membros da ONU, incluindo o Brasil, uma reavaliação da situação no país. Em 2017, o Brasil recebeu 246 recomendações para fazer cumprir direitos humanos, entre elas o fim da violência policial contra negros e pobres, melhorias no sistema penitenciário e o acesso a emprego digno, saúde, educação e saneamento básico. O MPF realizou uma audiência pública com representantes dos 3 poderes e da sociedade civil para saber como anda a implementação dos mecanismos que devem atender a essas recomendações da ONU. No Rio de Janeiro, o MPF pede a suspensão das obras de dragagem nas baías de Sepetiba e da Ilha Grande para evitar estresse de animais na região. Pelo menos 200 botos cinza morreram após contrair doença. Os detalhes daqui a pouco. Até já! Uma doença que compromete a imunidade provocou a morte de cerca de 200 botos cinza nas baías de Sepetiba e Ilha Grande, no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal, a pedido de pesquisadores, conseguiu a suspensão temporária das obras de dragagem para a passagem de navios no local. O boto cinza é hoje uma das espécies mais ameaçadas no estado. Veja na reportagem de Janaína Toscan. Até 2010, o pescador e o boto viviam em harmonia. De 2010 para cá é que houve esse conflito. Sérgio fala com o conhecimento de quem sempre viveu e trabalhou nessas águas. A tecnologia, que antes era uma batimetria utilizada uma linha de cada vez, hoje o multifeixe são 12 linhas de cada vez. E isso atrapalha a navegação desses animais. O boto cinza também sempre viveu por aqui, entre as baías de Sepetiba e Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Hoje, é uma das espécies da fauna mais ameaçadas no estado. Até o ano passado, pesquisadores acreditavam haver cerca de 800 animais. E de novembro para cá, um surto matou mais de 200 deles. É um vírus que é passado só em contato através da respiração. Então, por que ele é tão prejudicial a essas espécies? Porque elas vivem em grupos. Então, os animais lado a lado respiram e aí pode infectar os outros indivíduos. Mas são as condições da baía que têm agravado o problema. O ruído das enormes embarcações que trafegam pela região estressa os animais. E principalmente a dragagem do canal, por onde os navios passam até o porto, pode estar ajudando a intoxicar e debilitar ainda mais a saúde dos botos. A partir da década de 80 e 90, houve a instalação de uma indústria, de várias indústrias ali ao redor da baía. Existe uma quantidade de sedimentos com uma alta concentração de metais dentro da baía de Sepetiba. E qualquer movimentação desses sedimentos vai colocar esses sedimentos em suspensão e isso pode provocar danos aos seres vivos que vivem ali. No final de janeiro, a Secretaria de Estado do Ambiente suspendeu a dragagem feita pela empresa Vale S.A. na Baía de Sepetiba. A medida atendeu a uma recomendação do Ministério Público Federal, expedida ao INEA e à Companhia Portuária Baía de Sepetiba, a CBPS, que opera o terminal de minério da Vale no Porto de Itaguaí. Como a suspensão estava prevista por apenas 15 dias, as máquinas já estão operando novamente no canal. A gente comprovou, através de estudos científicos, que aumentou a mortalidade em razão da diminuição da imunidade dos animais na Baía de Sepetiba. A expectativa do Ministério Público Federal é que essa suspensão da dragagem se mantenha, seja prorrogada, enquanto essa questão do vírus não seja sanada. Em nenhum momento a gente acha que as atividades industriais vão acabar, não tem nem como e nem é nosso objetivo que o desenvolvimento pare. O que a gente quer é que a biodiversidade, especialmente o boto cinza que a gente trabalha com ele, consiga coexistir com esse desenvolvimento de uma forma mais harmoniosa.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se reuniu com a presidente do STF, Carmen Lúcia, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para discutir o teto remuneratório do setor público. Quem tem os detalhes é o repórter Galton Serra. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a divulgação dos valores pagos no setor público, com o detalhamento do que seria de fato remuneração, verba indenizatória ou pagamento de dívidas, inclusive judiciais. Para a PGR, é preciso garantir a transparência das informações e o cumprimento do teto judicial. Raquel Dodge esclareceu ainda que esse processo de transparência também vem sendo aperfeiçoado dentro do Ministério Público e que alguns cortes já estariam sendo feitos para membros dos Ministérios Públicos estaduais. Vamos agora às informações da repórter Érica Picelli sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que confirmou a prisão de condenado por assalto milionário ao Banco Central de Fortaleza em 2005. Jorge Ulisses dos Sacramento Salles foi condenado a 13 anos de prisão em regime fechado. Para os magistrados, ficou comprovado o crime de extorsão mediante sequestro durante o furto milionário ao Banco Central em Fortaleza no ano de 2005. A defesa do homem recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que a prisão, antes da análise de todos os recursos, viola o princípio constitucional de presunção da inocência. Mas não teve jeito. O STJ manteve a prisão, seguindo o mesmo entendimento do MPF, que considera legítimo o cumprimento da pena após a decisão da segunda instância. Você sabia que o acesso à internet na infância contribui para a educação e para a entrada no mercado de trabalho? Um relatório da Unicef sobre a situação mundial da infância em 2017 mostra que o acesso ou não à internet é um marcador de desigualdade social. O acesso às novas tecnologias melhora a qualidade da educação, permite a busca de novas soluções para os problemas dos jovens e amplia o leque de opções profissionais. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. E o Interesse Público fica por aqui. Mas não se esquece, escreve pra gente, o nosso e-mail tá aí na tela. Para rever as reportagens, acesse mpf.mp.br. O programa também está no YouTube, youtube.com/tvmpf. Te espero a semana que vem. Até lá, tchau!